Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Liverpool porque merece atenção extra a situação atual da equipe de Jürgen Klopp, porque hoje foi anunciado, pelo menos para o jornal Bild, que o Liverpool não vai contratar ninguém nessa janela de janeiro porque eles estão querendo alocar recursos para contratar o Jude Bellingham, que eu acho um suicídio na temporada, porque o Liverpool precisa de reforços para o meio-campo, para a zaga, ainda mais tendo alguns problemas de lesões. E assim, pelo menos o meio-campista tinha que tentar fazer uma investida, um Moisés Caicedo, ou até mesmo um jogador um pouquinho mais barato, mas alguma coisa tinha que fazer porque clama por socorro o meio-campo do Liverpool, o time está sofrendo e no final das contas tem chance de terminar com a pior equipe do Big Six na temporada, já que assim, o Chelsea está atrás deles só em questão de saldo de gols, eles têm a mesma quantidade de pontos, 28, o Liverpool tem um jogo a menos, mas vale lembrar que ambos se enfrentam no próximo sábado. Mas a questão é, o Chelsea está contratando, né? Eles contrataram aí o João Félix, contrataram o Mudryk, o Badiashile, entre outros jogadores. Ainda devem ter o retorno do Reece James e do Chilwell. Então, assim, a tendência é que o Chelsea possa melhorar com o retorno dos seus jogadores principais. Então, essa situação complica um pouco a vida do Liverpool, que só contratou o de Gakpo, que é um baita reforço. Não dá para negar que o Gakpo é um ótimo reforço, mas sozinho não vai carregar esse piano enorme que o Liverpool tem nas costas, né? Eu acho que o Liverpool é um time que está em uma fase muito ruim por vários motivos diferentes, mas assusta ter sido assim, entende? O Liverpool na última temporada é o time que perdeu a Premier League por um ponto, pressionou o Real Madrid até não poder mais na final, Courtois deve fazer uma atuação mágica e o Real Madrid naquela áurea, um chute e fez o gol, né? Teve um pouco mais que um chute, obviamente, mas assim, foi um tiroteio do Liverpool que no final acabou sendo inútil porque o Courtois acatou muito bem e o Real Madrid ganhou por 1-0, mas tirando isso, ganhou os outros dois títulos. Ficou a detalhes de ganhar tudo o Liverpool na última temporada. E nessa temporada, o time passou um sofrimento inacreditável na Champions League, levou uma goleada inacreditável do Napoli. E assim, na Premier League, o time vem de resultados muito ruins, mas resultados são piores do que, por exemplo, que o Chelsea estava tendo. Porque se a gente pega o jogo contra o Manchester City e o Fulham, o Chelsea criou boas chances na partida. Contra o Fulham, teve a oportunidade até de vencer, né? Eu acho que a expulsão do João Félix acaba conduzindo o destino da partida por um lado negativo para o Chelsea. Mas a questão é, o Chelsea ainda mostrava coisas interessantes. O Liverpool não mostrou nada de interessante contra o Brighton, que assim, foi nada naquela partida se salva. E contra o Brentford foi desanimador, porque assim, duas partidas de maneiras diferentes e o Liverpool dominada nas duas, porque assim, contra o Brentford o Liverpool partiu para o ataque, nos contra-ataques ele levava gol toda hora. Aí contra o Brighton conseguiu ter volume de jogo, o Liverpool perdia quase todas as batalhas do meio campo. Então, é aquela história. Eu entendo você querer realocar recursos para uma transferência maior e de muito impacto, como é o Jude Bellingham, mas é aquela história. Até que ponto ele conserta tantos problemas assim? Porque não é só meio campo, né? Eu acho que o meio campo está sendo muito latente, né? Porque o Thiago Alcântara deu uma regredida, Fabinho nem se fale, né? Então, assim, ninguém está se salvando muito nesse meio campo. O Henderson demorou até para ter um declínio, mas já está apresentando também. Então, o meio campo, no contexto geral do Liverpool, tá complicado. Mas e a defesa? Porque, assim, o Trent Alexander-Arnold ele ataca muito bem, mas essa temporada, como defensor, tá feio o negócio. Eu acho que nem a questão dele dar o bote na área errada e tudo isso. Às vezes ele desiste das jogadas muito cedo, né? E acaba assim andando quando os caras estão na área. Falta um pouco de combatividade para ele, né? E a gente tem o Robertson também não tá lá muito bem. Acho que o Arnold chama mais atenção porque ele tem mais o impacto da mídia, uma estrela muito precoce no futebol. Mas mora a maior parte dos problemas do Liverpool são os zagueiros, né? O Joe Gomes agora virando titular na ausência do Van Dijk, né? Assim, você tá vendo assim, o Van Dijk, né? Esse Liverpool perde bastante produção. Eu acho que o Van Dijk não vinha lá jogando aquele futebol maravilhoso, né? Tava bem abaixo do que jogou nas temporadas passadas, né? Então, assim, a gente vê um Liverpool que defensivamente quase ninguém tá se salvando nesse aspecto, principalmente defensivo. O Arnold ainda dá suas assistências, né? Agora, questão de goleiro também é outro probleminha, porque o Alisson, que é o melhor goleiro disparado desse time do Liverpool, né? Ele não tá salvando a pátria. Eu acho que essa temporada tá sendo ruim principalmente pro Alisson, que não é um goleiro ruim, ele é um bom goleiro, mas eu não acho ele elite, né? Eu acho que assim, o pessoal fica colocando o Alisson na mesma prateleira de Oblak, né? Colocando na mesma prateleira de Courtois, Neuer, eu acho Ter Stegen, não acho que ele tá nessa mesma prateleira, entende? Se ele for muito exigido, ele não vai salvar a pátria, né? Como se imagina. Do mesmo jeito que o Ederson do City, eu acho ainda inferior ao Alisson, né?
Ele não vai salvar a pátria se for muito exigido. Inclusive, aí, o City está sofrendo as pressões e tem perdido os jogos, tem sofrido os gols. Então, a meu ver, a gente vê o Liverpool um time vulnerável. De 24 jogos nessa temporada, começou perdendo em 16. Isso não é normal, entende? Um time do talento que o Liverpool tem, né? E no final das contas, se a gente parar para pensar, o Liverpool sofreu 25 gols até agora nessa Premier League e marcou 34. Se a gente tira aquele jogo 9-0 contra o Bournemouth, que foi o jogo fora da curva, tá 25-25, entende? Tirando um jogo, numa equação de quase 20. Então, o Liverpool, naquele ponto fora da curva, jogou muito bem, óbvio que tem que estar sendo contado assim, nas estatísticas, mas de resto, é um time que chama atenção pela irregularidade por não trazer nenhuma segurança. Eu acho muito arriscado você falar que, não vou contratar mais ninguém, chega assim de outros reforços, vamos focar na próxima temporada, porque isso traz danos financeiros, né? O Liverpool, se contratar alguns jogadores, um técnico como o Klopp, ele pode ajudar ali um pouquinho e colocar o time na quinta, sexta posição para uma Europa League pelo menos, né? Pelo menos salvar isso, mas se você jogar a toalha do jeito que o Liverpool está jogando, é concebível a ideia de que eles não terminem entre os 7 primeiros. Então, assim, é o jeito que o time está jogando futebol agora. O Liverpool não está passando segurança nenhuma. E assim, vale lembrar até pelo jogo contra o Wolverhampton na Copa da Inglaterra. Foi horrível o jogo do Liverpool. Inclusive, o Liverpool era para ter sido eliminado. Eles anularam o terceiro gol do Wolverhampton, que foi um gol legal, né? Mostraram as imagens depois. Então, assim, o Liverpool está numa situação complicada. Eu acredito que essa postura da diretoria, que sempre, né? A Fenway Group Sports, né? Ela não é uma empresa que gasta muito dinheiro, né? Ela gosta de ter muita certeza dos alvos que vai contratar para aí colocar o dinheiro em cima. E eu acho que até por isso que eles não estão querendo entrar no desespero, eles querem dar a imagem que estão com as coisas sob o controle, que se formar nessa temporada na seguinte recupera, pensando bem os alvos dele. Só que aquela história, né? Tipo assim, você vai tentar convencer o Jude Bellingham sem competições continentais, né? Ainda mais eu vendo que o time não é só o problema meio-campo, né? Sendo que há projetos mais prontos imediatamente. Óbvio que você não julga um projeto só por meia temporada, mas eu acredito que o Liverpool precisa de uma reestruturação no meio-campo e a zaga precisa de mais apoio, principalmente zagueiros, né? Laterais, eu acho que o Arnold e o Robertson uma hora voltam a jogar bem, mas os zagueiros precisam de uma estruturação ali também. E são várias posições, são várias peças ali que precisam de ajuda. Então, eu acho que ficou com todas as esperanças que vai contratar o Bellingham. Eu acho meio assim arriscar demais. Tem chance grande de contratá-lo? Tem, vai concorrer contra um Real Madrid possivelmente. O Madrid tem falado que não vai ir para uma guerra de lance, mas a gente sabe que o Real Madrid, quando pensa em contratar alguém, vai fazer uma oferta maluca, oferecer 200 milhões ao Mbappé, um ano apenas de contrato restante. Quando o Real Madrid tem a tara de contratar alguém, ele vai para cima. Mas fato é, o Liverpool vive uma temporada ruim. Esse próximo jogo contra o Chelsea é bem importante porque o time não vem jogando bem. E é aquela história, né? O Liverpool vem com os desfalques que vem pesando bastante, assim como o Chelsea também tem seus desfalques, mas eu acho que o Liverpool está pior na situação, que ele tem encontrado menos soluções. O Graham Potter, mesmo sendo muito criticado e questionado, ele vem mostrando algumas coisas interessantes em alguns jogos, vem encontrando algumas fórmulas. O que falta ao Chelsea é o que o Liverpool ainda tem, né? Que é um atacantes mais decisivos. Eles têm ali o Mohamed Salah, né? Eles têm boas opções no ataque. O Chelsea tem oscilado muito nisso. Porém, né? Do jeito que os dois estão jogando hoje, é um jogo assim, é o clássico, que a gente sabe que é clássico, um jogo que todo mundo vai parar o dia para ver, mas que você não consegue dar muito favoritismo a ninguém ali. Mas é aquela história, eu acho que se o João Félix estivesse disponível para esse jogo, vai lembrar que na Inglaterra cartão vermelho por conduta violenta, que foi o que o Félix teve com aquela falta, né? 3 jogos de suspensão, a não ser que o Chelsea recuou, eu acredito que não vai recorrer, né? Mas a questão é, se o João Félix estivesse nesse jogo, eu apostaria muito que o Chelsea era favorito, porque a movimentação dele contra o Joe Gomes ia ser uma carnificina. Do jeito que ele jogou lá contra o Fulham, olha, contra o Liverpool, do jeito que tá jogando agora, nossa mãe, né? Eu acho que a movimentação dele ia machucar demais uma defesa que tá jogando muito mal. E eu até agora vi só um ajuste do Klopp a temporada inteira, que ele mudou a formação para 3 meio-campos e um atacante jogando com um meio avançado, que era o Roberto Firmino. Com a lesão dele, voltou para o 4-3-3, não tem tido ali muita criatividade para tentar solucionar os problemas do Liverpool, né? Porque é óbvio que o estilo de jogo do Klopp quando o time está inteiro é impressionante, funciona bem demais, é uma das melhores equipes do mundo, mas com um time remendado vai ter que dar uma improvisada, vai ter que dar algumas mudanças. E eu acho que aí que o Carlo Ancelotti se destaca, porque ele consegue arrumar soluções quando há muitos problemas na equipe. Será que o Klopp vai conseguir fazer isso até o fim da temporada? A ver se consegue. Em 2021 conseguiu, mas essa temporada parece mais difícil, né? Até porque a concorrência está mais forte. Então, a ver o que vai acontecer.
Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.